Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. 31 de março, segunda-feira. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil que traz informação, traz cultura, traz cidadania e esporte. E aqui os surdos acompanham as notícias na língua brasileira de sinais. Entra lá no nosso Facebook, a gente espera por você. E o Visual começa agora. A maioria dos pais reconhece que não acompanha a vida virtual dos filhos. Um estudo divulgado por uma das principais empresas de segurança da informação mostra que os pais desconhecem os problemas que os filhos enfrentam na internet. A pesquisa foi realizada com cerca de 1.000 adultos, jovens e crianças. E 3 em cada 4 pais admitiram não acompanhar o que os filhos fazem na internet por falta de tempo. Outra razão alegada é desconhecer as tecnologias que os jovens usam no dia a dia. Em compensação, a grande maioria acha a internet tão perigosa quanto a vida real. Boa parte dos jovens e crianças diz que já passou por cyberbullying e que tiveram sérios problemas na escola por causa disso. Na questão de vigilância por parte dos pais, a maioria dos filhos respondeu que apaga o histórico de conversas comprometedoras. E mais de 1/3 admitiu que aproveita das limitações tecnológicas dos pais para evitar serem vigiados. O golpe militar completa hoje 50 anos. Você vai conhecer agora os impactos da ditadura na economia. Um período que começou como um milagre e resultou numa década perdida. Com o regime militar veio o Programa de Ação Econômica do governo. O objetivo era a estabilização. A primeira medida do regime militar é tentar controlar a inflação pelo arroz salarial, é um acordo com o FMI, com medidas duras de ajuste fiscal. Foram adotadas medidas como a correção monetária, a criação da caderneta de poupança e a inauguração do Banco Central. Castelo Branco faz reformas que vão dar bases para um crescimento econômico mais adiante. O Estado passou a investir em projetos de crescimento nas áreas das telecomunicações, construção de estradas, ampliação do sistema de geração e distribuição de energia elétrica. Uma era de grandes obras: a Ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica e as usinas nucleares. Todas as ações visavam principalmente o aumento de investimentos estrangeiros no Brasil. A nova política permitia financiamento nacional às indústrias de outros países. Nesse período, os Estados Unidos e países da Europa ofereciam crédito fácil para o Brasil e os empréstimos se multiplicaram. Foi o agravamento da dívida externa nacional. As empresas no Brasil, sufocadas pela política de restrição de crédito em moeda nacional, aceitavam assumir risco cambial. O sistema financeiro foi reestruturado, o comércio mundial se expandiu. Entre 1968 e 1973, a economia brasileira teve crescimento de 11% ao ano. Era o chamado milagre econômico. Nem esses economistas do governo acreditavam que aquilo fosse acontecer. O país cresceu, o país tornou-se a 8ª economia do mundo. Por outro lado, as políticas sociais ficaram esquecidas e a concentração de renda aumentou. A produção do milagre econômico, 40% dela foi apropriada por 10% da população. Houve um setor que foi particularmente bem tratado ao longo dessa trajetória, que foi o setor bancário comercial. A partir da década de 80, o modelo entrou em crise. Em 1982, o Brasil pede ajuda ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Em 83, a inflação atingiu 239%. Os salários foram achatados. No ano seguinte, o endividamento externo chegou aos 100 bilhões de dólares. A inflação se acelerou brutalmente e a dívida externa esmagava o Brasil. O que foi errado no regime militar foi a maneira que se reagiu ao choque em 79. Em 79 nós tivemos um aumento do preço do petróleo, aumento da taxa de juros e a economia brasileira tinha que se adaptar a esse novo ambiente externo que era extremamente desfavorável. Ao invés de fazer o ajuste aqui que nós deveríamos ter feito, nós continuamos querendo crescer e aí geramos uma década perdida. Este é um país que vai para frente, de um povo unido de grande valor. É um
país que canta, trabalha e se agiganta, é o Brasil do nosso amor. Você vai ver agora uma técnica bem simples que está ajudando a recuperar bebês prematuros. É o chamado método canguru, que tem o incentivo do Ministério da Saúde. Assim a Luísa fica bem tranquila. O contato pele a pele com a mãe é o chamado método canguru, indicado principalmente para recém-nascidos abaixo do peso. Ela nasceu de 7 meses com 1,750 kg. Todos os dias a Patrícia fica com a filha nesta posição cerca de 5 horas. Uma experiência única para as duas. É a sensação de ter ela de volta, né, na barriga, uma sensação de conforto para mim e para ela. O Hospital de Clínicas de Curitiba foi certificado pelo Ministério da Saúde como centro estadual de referência do método canguru. A partir deste ano, uma equipe multidisciplinar vai começar a capacitar profissionais de todo o estado. A implantação do método nas maternidades paranaenses é fundamental, já que traz muitos benefícios para os pequenos internados em UTIs. A melhora do vínculo, né, da criança do recém-nascido com sua família. Outro grande benefício é o aleitamento materno, né, o aumento dos índices de aleitamento materno, uma menor taxa de reinternação desses recém-nascidos, uma brevidade da internação na UTI neonatal. Então, essas crianças têm alta mais precocemente e também diminuição de mortalidade. A Júlia está há 25 dias na UTI neonatal do Hospital de Clínicas. Durante este período, a Patrícia colocou em prática o método canguru. A melhora da filha foi visível. É uma experiência, uma sensação que não tem explicação mesmo. Muito melhor ela aqui do que ela, né, na incubadora, lá sozinha, né, sem os meus cuidados, né, que sou mãe. Mais de 150 grafiteiros dão início a um projeto ousado no Rio de Janeiro. Uma forma de arte de rua em que desenhos feitos com spray expressam ideias e modificam a paisagem urbana. Assim pode ser definido o grafite. Para estimular a arte no Rio, o Núcleo de Articulação Urbana da Prefeitura lançou o projeto Galer Rio. Até 2016, os mais de 40 quilômetros de muro da linha 2 do metrô serão grafitados. Eles passam por 15 bairros da Zona Norte. Segundo os organizadores, será a maior galeria de arte a céu aberto do mundo. Está vivendo um momento na cidade tão especial de transformação. Eu acho que a gente tem uma conotação, às vezes, muito crítica sobre o Rio de Janeiro, mas vender uma pauta positiva sobre a Zona Norte é muito importante. Em cada estação, uma referência do bairro será usada como tema. Aqui em Auma, por exemplo, os grafiteiros vão desenhar alunos da Escola Municipal Barão de Macaúbas, que fica próxima ao metrô. É algo que vai ficar marcante, porque o aluno da escola vai se passar 5 anos e ele vai ver o painel, ele já vai estar maior e vai olhar e vai assim, nossa, eu com meu amigo aqui há 5 anos atrás. Essa é a ideia do projeto. Os painéis serão elaborados por mais de 150 grafiteiros. Para Rafa Castro, a iniciativa valoriza o trabalho dos profissionais e deixa a cidade mais bonita. Você começa a visualizar e interferir com elas de uma outra forma, você começa a valorizar mais e trazer um público maior para as áreas que estão basicamente escondidas do público, né? Você começa a transformar ela, não existia naquele momento, ela começa a existir. As belezas da cultura indígena estão em exposição em Boa Vista, capital de Roraima. A autora das obras é uma índia da etnia Macuxi, que começou a pintar há mais de 20 anos. E hoje é uma artista premiada. Cada povo indígena tem uma maneira própria de expressar suas obras. As artes diferenciam muito das demais produzidas, já que manuseiam pigmentos, madeiras, fibras, plumas, vegetais e outros materiais de maneira muito singular. Assim é a obra da artista plástica da etnia Macuxi, Carmésia Emiliano, que nasceu e viveu na comunidade de Japó, onde hoje é a reserva indígena Raposa Serra do Sol. A artista começou a pintar em 92 e escolheu a arte naif como uma forma de expressão. Em suas obras, o cotidiano, a comida, a bebida dos indígenas, uma forma de não esquecer suas origens. Está acabando a cultura indígena, por isso que eu estou retratando minha cultura na tela para mostrar antigamente.
E eu estou retratando para não esquecer minha cultura. Suas telas mostram os ritos e costumes das tribos indígenas de Roraima e encantam os visitantes, que acabam por se identificar com a obra. Eu gostei muito da questão das índias, né, que ele destacou muito bem, a questão da alimentação, dos trabalhos que elas desenvolvem nas tribos, né, então achei bem válido. Eu achei lindo, achei bacana ela representar a vida dela, né, também indígena. Carmésia é o tema de pesquisa da mestranda em artes Roseli Anater. A pesquisa destaca os prêmios que a artista levou, como o Bienal de Arte Naif do Salão Sesc em São Paulo e o Prêmio Buriti da Amazônia de Preservação ao Meio Ambiente. Em primeiro lugar, a originalidade do trabalho, né? O fato de ela pintar de uma forma muito peculiar. A exposição presta uma homenagem aos 22 anos de produção artística de Carmésia Emiliano e o universo dos indígenas Macoxi. Dentro das suas obras, traz as lendas, as culturas, o povo, ainda carrega o lado feminino da mulher indígena. A exposição faz parte da programação dos 25 anos da Universidade Federal de Roraima. O objetivo é incentivar a cultura e os novos artistas roraimenses. De inspirar novos artistas a seguirem por esse caminho, que muitas vezes é deixado à margem da sociedade. O Visual está terminando, mas a gente volta amanhã. E lembre-se de deixar o seu comentário no nosso Facebook. Tchau. Tchau para você, até amanhã.